Boa tarde a todos, digam-me se conseguem ver e ouvir corretamente, digam-me se estão a ver e ouvir corretamente. Digam-me no chat se me conseguem ver e se me conseguem ouvir corretamente. Sim, perfeito, ainda bem. Estava aqui com problemas em conseguir iniciar, por isso peço imensa desculpa. Vamos hoje dar início a ações de relações públicas. Eu sei que muitos de vocês têm dúvidas do que é realmente as ações de relações públicas, sentem dificuldade em perceber a diferença entre fazer um anúncio e fazer relações públicas, e são coisas muito diferentes. E então este webinar serve para vocês compreenderem melhor o que é relações públicas e vão perceber que nada tem a ver com publicidade, são técnicas totalmente diferentes, em que nós temos aqui a técnica de relações públicas que se enquadra em algo que tem o dever de informar, de agilizar informação para os seus públicos e de mediar todo o tipo de comunicação que existe entre uma marca, uma empresa e os diferentes públicos, enquanto, por exemplo, publicidade faz algo totalmente diferente, não é igual, ou seja, o dever da publicidade não é informar, mas sim ajudar a vender e levar a um comportamento do consumidor que seja pedirem a informação ou comprar um produto. E nós, por norma em publicidade, o que nós fazemos é despender de um valor, de um budget, para estar então presentes, seja num outdoor, seja num anúncio de imprensa, por aí fora. Relações públicas não envolve custos, não envolve dinheiro, mas sim uma pessoa que sabe falar, que sabe estar e que vai orientar e mediar toda a comunicação existente que nós temos numa empresa, que temos que dar a conhecer para os diferentes públicos. Se ouvem um pouco baixo, deixem-me aqui ver o que é que poderá ser. Só um pouco. Já conseguem ouvir bem? Sim? Ótimo, ainda bem. Eu aumentei aqui só um bocadinho o som. Perfeito. Então nós temos que compreender melhor o que são relações públicas antes de falarmos de ações, porque nós não podemos ter aqui pensamentos diferentes do que são relações públicas. Se nós pensarmos relações públicas quando dizem que é uma pessoa que está numa discoteca, isso é mentira. Isso não é de todo relações públicas. Relações públicas também não vende casas, não pensem isso, e relações públicas não é comercial. Ou seja, são 3 erros que à partida as pessoas cometem, pensam que relações públicas têm uma função um pouco mais abaixo do que é na realidade, porque quando nós falamos em relações públicas nós gerimos com muito stress e estamos a falar de criar dinamizações entre aquilo que a marca é e aquilo que a marca vai ser, e nós temos a obrigação de manter a marca viva e sempre transmitir confiança, credibilidade aos diferentes públicos. Isso é muito importante. Então vamos perceber melhor o que é relações públicas para entender então qual é que é o seu papel. Nós temos aqui relações públicas, é, afinal de contas, a pessoa que faz a mediação entre empresa e os diferentes públicos, é a pessoa que faz a gestão dessa mesma comunicação, ou seja, eu sei que a minha empresa vai lançar determinado produto, sei que a minha empresa vai agregar uma empresa que vai, por exemplo, lucrar naquele trimestre X, por aí fora. Então eu tenho que fazer toda essa gestão da comunicação e enviar cá para fora. Tenho que ter sempre atenção à forma como eu comunico. Tudo o que vocês veem em gestão de redes sociais, por aí fora, segue guidelines de linha da orientação da comunicação, daquilo que é pretendido. Nós é que definimos como é que os públicos vão entender as nossas mensagens, por isso nós temos que definir muito bem como é que nós vamos comunicar com os diferentes públicos. A mesma coisa para formar os diferentes públicos, ou seja, nós quando enviamos informação cá para fora, enviamos a informação escrita de determinada forma
com termos por vezes mais técnicos para vos ajudar os públicos a compreenderem determinado tipo de mensagem e também a educá-los da forma correta sobre determinada informação. Vamos imaginar que o nosso tema é sobre reciclagem, algo desse género. Eu consigo formar os meus públicos a ter que os mesmos tenham um comportamento mais correto através da comunicação que eu vou passar. Está bem? Então, nós temos de ter atenção que o grande objetivo, e que nós vamos já ver isso de seguida, é obter um resultado a nível da nossa comunicação. Nós queremos um resultado e esta comunicação que nós fazemos, ela não é paga, está bem? É tudo o que eu lanço enquanto outputs, cá para fora, eu enquanto marca estou a lançar informação, mas esta informação primeiro passa pelo relações públicas, em que nós definimos a forma como nós vamos comunicar, a forma, a maneira, em que canais. Tudo isso é definido por relações públicas, porque nós queremos que haja uma linha coerente, entendem? Então é a nossa grande diferença. O que é que nós temos que fazer? Eu defino a comunicação, como é que vou informar os meus públicos e a partir daqui, quando eu lanço esta informação até a nível interno, para os diferentes departamentos, eu a nível de apoio ao cliente já sei como é que deverei comunicar, eu a nível de redes sociais já sei quais é que são os tipos de imagens, de vídeos que deverei passar. E a nível de publicidade, eu enquanto relações públicas, o que eu irei fazer é compra e espaço. Eu não faço publicidade, a publicidade é feita pelo departamento de publicidade ou pela agência de publicidade. O que eu faço é compra e espaço, está bem? Compra e espaço daqueles meios. Mafalda, diminua a qualidade no seu YouTube, está bem? Ok, Mafalda? Vou só colocar aqui, Mafalda, diminua, esperem só um bocadinho para... E então, eu vou ter esta premissa, enquanto relações públicas, eu sei que eu tenho determinada marca, ela tem que comunicar para os diferentes públicos, então eu tenho que fazer todo um processo estratégico de comunicação, por isso é que é tão importante o plano de comunicação que está aliado ao plano de marketing, está bem? Para fazer então a comunicação de forma mais correta, onde eu vou definir as tais ações, os tais objetivos, por aí fora. Ou seja, eu não penso de um dia para o outro como é que eu vou comunicar. Eu faço uma estratégia muito grande, que é algo que me pode demorar meses, em que eu vou definir, vou olhar para trás, fazer análises daquilo que foi feito, o que aconteceu bem, o que não aconteceu tão bem, perceber porque é que não aconteceu tão bem e voltar a reestruturar talvez determinadas ações ou então eliminar as mesmas para poder então chegar junto dos meus públicos. As etapas do trabalho do Relações Públicas acaba por ser investigação. Nós estamos sempre a fazer investigação à nossa marca, aos nossos públicos, à concorrência, ao mercado. É um trabalho muito exaustivo, muito estressante, por isso é que eu vos digo, quando aparece a contratação de RPs para restaurante, para discotecas, para venda de casas por aí fora, isso não é um Relações Públicas, querem uma pessoa que seja comercial. Um comercial não é um relações públicas, nós não estamos a fazer vendas, nós estamos a educar o público de como é que nós queremos comunicar enquanto marca. Nós queremos mostrar identidade, cultura e levar a determinados objetivos. Depois temos a planificação, que é quando eu construo o meu plano de marketing, de comunicação, peço desculpa, em linha com o que eu tenho no plano de marketing, porque o plano de marketing vai me dar um budget para eu trabalhar e eu vou ter sempre que ver as guidelines do meu plano de marketing para poder construir o meu plano de comunicação e vou então planificar tudo o que eu irei fazer durante um ano. Eu, por norma, faço este plano de comunicação e vocês podem ver o webinar Plano de Comunicação no vosso campus, tem lá esta informação. E vocês vão ver mais ao detalhe como é que o fazem, mas por norma eu começo a construir no final do ano. Imaginem, novembro é uma excelente data para começar a construir o meu plano de comunicação do que eu vou fazer durante um ano inteiro. Depois passo à execução e por fim avalio todas as ações que eu fiz para perceber o que é que correu bem, o que é que correu mal, qual é que foi o budget que eu tinha esperado e se eu ultrapassei esse budget, por aí fora. Então é muito importante eu seguir estas etapas enquanto relações públicas.
Por isso vocês já começam a notar que relações públicas não é de todo a pessoa que faz publicidade. Publicidade é outra coisa totalmente diferente, que é uma técnica paga. Relações públicas não é uma técnica paga, é uma pessoa que está a gerir a comunicação. São coisas muito diferentes. Então, o nosso grande objetivo vai, sem sombra de dúvida, construir, gerir e manter uma boa imagem daquela empresa, daquela marca. É muito importante. Nós temos que analisar 360 graus a nossa organização, onde estamos inseridos, e estabelecer planos estratégicos a nível de mensagem e a nível de imagem da empresa. Nós somos aquela pessoa que está por trás e constrói tudo bonitinho para depois a nossa empresa dar a cara. Então, o gestor da comunicação vai atuar de forma mais estratégica possível nos mais diversos campos da empresa. Isto quer dizer que eu irei à parte financeira, ver como é que nós contactamos os fornecedores, vou ao apoio ao cliente, como é que nós contactamos os nossos clientes, vou à parte de gestão de fornecedores, perceber como é que nós lidamos com os nossos fornecedores, quais é que são as formas que são ou os canais que nós utilizamos para contactar esses fornecedores poderão não ser as mais corretas, e então eu vou ter que formar dentro da minha empresa, enquanto relações públicas, as abordagens mais corretas de chegar àqueles diferentes públicos. Então eu trabalho a empresa a 360 graus e tenho essa função de analisar constantemente a minha empresa. Então, o perfil de relações públicas acaba por ser uma pessoa que tem que criar empatia, usar linguagem direta e clara, ser bastante dinâmico, criativo, ter então bastante aprendizagem, estar sempre dotado de aprendizagem, ter bastante confiança e estar bem organizado. Só assim é que eu posso criar ações de comunicação. Estas ações têm que ser sempre muito criativas, muito dinâmicas, têm que estar sempre em linha com a identidade e com a cultura da empresa. Devemos olhar o que é que a concorrência faz e perceber se faz bem, se faz mal, como é que eu me poderei inserir dentro do mercado e ser uma concorrência ainda mais forte para a concorrência direta e indireta que eu tenho, e apostar então nestas grandes diferenças. Até agora, digam-me, vocês têm dúvidas? Digam lá se têm dúvidas até agora. Perceberam que é bastante diferente? Já entenderam que eu estou a mediar toda a comunicação dentro da empresa? Por isso eu tenho que ter bastante conhecimento de tudo o que se passa. O grande erro que acontece nas empresas é não falarem com relações públicas e informarem de procedimentos, até mesmo despedimentos, contratações. Nós temos de saber, somos os primeiros a saber. É quase como um filtro que passa pelas relações públicas e informa de tudo o que está a acontecer na empresa. O relações públicas não pode ser o último a saber, está bem? Porque senão vai haver muitos problemas, porque nós estamos a definir canais, meios de chegar até o nosso público e depois eu não tenho esta informação e vai então ser muito complicado de passar a mensagem correta, dar credibilidade. Se nós não temos confiança dentro da nossa própria organização, é difícil então transmitir essa confiança e essa credibilidade, porque muitas vezes eu poderei estar a transmitir mensagens erradas. Então, muita atenção a este fator. Tipos de públicos que existem. Vocês, como ouviram ao longo do webinar, sempre falar públicos, nós temos públicos internos e públicos externos. A forma que eu comunico deve ser diferente, mas ambas devem comunicar a identidade e cultura organizacional, sempre. Mas são diferentes, porque públicos internos são públicos que eu tenho dentro da minha organização. Normalmente são diferentes. Recursos humanos é uma coisa, relações públicas é outra. Podem trabalhar em sintonia, especialmente quando fazemos ações de endomarketing, que são ações que ajudam a retenção de funcionários, e aí nós trabalhamos em sintonia, mas são departamentos diferentes. Nunca temos relações públicas dentro de recursos humanos. São áreas totalmente distintas. Relações públicas é comunicação, é dentro do departamento de comunicação ou departamento de marketing que iremos ter relações públicas, está bem, Jonathan? Então, dentro dos internos, nós vamos ter colaboradores, vamos ter todos os que sejam estagiários, os diretores, os acionistas, têm parte da empresa. Então, quando eu quero fazer comunicação interna, esta comunicação tem que ser para o meu público interno, e a forma como eu comunico
vai ser totalmente diferente, por norma é mais informal, que nós queremos chegar até ao público e queremos que este sinta a energia, a identidade, a cultura da empresa. Não há nada pior do que nós tentarmos comunicar algo que a empresa não é. Isto acontece muitas vezes. A nível de externos, vou ter fornecedores, consumidores e jornalistas, ou seja, os mídia, a nível de órgãos de comunicação social, como nós chamamos, que são os OCS. Então, a nível de externos, nós temos de ter atenção que a forma como vamos comunicar com os mesmos tem que transmitir cultura, identidade, por aí fora. E eu tenho que estar em sintonia com os valores, com a missão da empresa, para não criar aqui destabilização e mensagens erradas. Então, eu, enquanto relações públicas, vou pensar que todas as minhas ações poderão inserir-se entre públicos internos, públicos externos ou ambos. Muitas das ações que eu crio até poderão ser para os dois públicos, internos e externos, mas também poderei ter ações que é só para internos ou então é só para externos. E então é importantíssimo nós compreendermos quem é o nosso público, o que ele procura, o que ele deseja, onde é que está inserido a nível do mercado e também compreendemos o nosso próprio mercado e a concorrência que existe. Então vamos aqui perceber algumas ações e eu vou falar mais sobre as mesmas. Dentro das ações de relações públicas que nós temos, são muito vastas. Poderão ser dentro do terreno, ou seja, nós estamos a organizar um evento, como nós poderemos estar sentados à secretária e estamos a realizar determinadas ações, a planear as mesmas. Então, vamos aqui ver um exemplo claro, que é o plano de comunicação. O plano de comunicação, nós não estamos em deslocamento, estamos sentados à secretária e estamos a realizar o plano de comunicação, ou seja, o que eu pretendo a nível de objetivos para a minha empresa, a nível interno, a nível externo, de comunicação, não de marketing, são coisas diferentes. E então eu aqui vou definir qual é que vai ser a minha imagem, qual é que vai ser a nível do storytelling que eu quero contar, que tipo de segmentação de público é que eu tenho, como é que eu me vou dirigir para determinado público, porque nem todo o público é igual, se calhar a forma que eu comunico no Facebook será diferente do Instagram e diferente do LinkedIn. E então eu tenho que pensar nisto tudo quando construo o plano de marketing. O press release é um comunicado de imprensa, então eu envio sempre press release quando eu tenho informação útil, quando eu não tenho não vou enviar, obviamente. Então este press release nós podemos enviar a nível físico ou a nível digital. Físico, uma pastinha com o documento impresso a informar sobre determinada novidade, sobre algo importante e relevante. Nunca transmitimos temas banais, só fazemos um press release quando temos estes temas mais importantes e relevantes, e vai a informação com QR Code ou algo do género, em que o jornalista, quando recebe, digitaliza e tem acesso, por exemplo, a relatórios ou imagens de alta qualidade, ou até mesmo eu posso fornecer um link, e este link, que é um site só para jornalistas, eu posso ter todos os press releases e toda a informação detalhada, que ele consegue entrar mais facilmente comigo e falar então se precisa de determinadas imagens ou que precisa de mais esclarecimentos sobre aquela novidade que vai acontecer na minha empresa. Então passa tudo pelo Relações Públicas. O Press Kit é já quando eu envio um press release, mas com algo mais, ou seja, pode ter, vamos imaginar que eu estou a fazer a marca Levi's, que é a minha conta. A minha conta é a marca Levi's e eu estou a fazer ações para a Levi's porque vai sair a nova coleção de verão, a primavera-verão, vamos imaginar. E então neste press kit eu vou enviar, vamos imaginar, uns calções de Levi's no meu press kit para todos os jornalistas. Por exemplo, poderia ser uma das ações de press kit que eu vou fazer. Ou então tem um cartão de desconto para quando for o evento da marca, todos que quiserem podem usufruir daquele cartão de desconto. Então isso é um press kit. É diferente do press release, tem algo mais. Nem todas as marcas têm press kits. Por norma, os que estão mais ligados à comida, à moda, entretenimento, é onde nós vemos mais press kits. Depois temos organizar eventos.
e isso tudo cabe ao Relações Públicas. Vai organizar eventos internos, externos ou mistos. Mistos quer dizer que vai ter os dois públicos agregados. Está bem? E então acaba por ser muito relevante, nós temos que perceber muito bem o que são os eventos. Eventos internos, por exemplo, criação de team buildings, é importantíssimo termos a parte de motivação. Todas as empresas devem ter team buildings, não deve ser o funcionário pagar para fazer os team buildings, é sempre a empresa que oferece e tem que ser sempre em horário laboral. Claro que existem muitos team buildings que são feitos ao fim de semana. Imaginem que é uma empresa de consultadoria e é impossível os consultores poderem então deixar um dia de trabalho para irem ao team building, é muito complicado porque estão em cliente. Então estas empresas por norma fazem ao sábado, mas se nós temos os colaboradores na empresa a 100%, salvo seja, até mesmo com teletrabalho, nós fazemos então durante a semana e é sempre pago pela empresa. É um custo da empresa, não um custo do funcionário. E então teríamos aqui um team building. Nós poderíamos ter eventos externos, como por exemplo uma feira que poderia ser feita, ou um colóquio, algo deste género. Temos então realizar estudos de mercado, também é parte de uma ação de relações públicas. Temos gerir e nutrir relações internas, externas e governamentais. Muitas vezes nós acabamos por, vamos imaginar, eu preciso de manter um contacto saudável com um determinado jornalista e muitas vezes nós podemos entrar em contacto com o jornalista para falar um pouco mais sobre a nossa marca e até podemos marcar um almoço. Eu costumava fazer muito esta parte sobre que nós queríamos compra de espaço por aí fora e então acabava muitas vezes por tomar um pequeno almoço ou por ir almoçar e era muito mais saudável fazer desta forma. Porque depois quando eu enviasse o meu press release eu tenho a certeza que eu tenho melhor relação com aquele jornalista e vou então ter a minha notícia publicada porque já tenho relevância enquanto marca. Acolhimento de novos colaboradores, muito importante. Nós temos que fazer ações diferentes e inovadoras, criativas. Nada é pior do que vocês receberem um colaborador novo e passarem, por exemplo, por todos os departamentos. Isso não é bem um acolhimento. O acolhimento é a pessoa sentir-se bem-vinda. Muitas vezes nós podemos oferecer brindes, podemos oferecer um pequeno almoço com os diferentes departamentos. É muito mais simpático do que estarem a debitar informação conforme o colaborador chega. Elaborar manuais de procedimentos internos, como é que funcionamos com determinada ferramenta, como é que operamos em determinada situação, por aí fora, é tudo feito então por nós e é uma ação de relações públicas. Fazer gestão de reclamações, opiniões e comentários, como é que nós falamos, como é que nos devemos dirigir, dependendo das redes sociais, qual é que é a forma mais correta e toda esta parte é passada então para a pessoa que gera as redes sociais, em que tem já os guidelines de como deve então fazer um caso que haja reclamações, opiniões positivas ou negativas e comentários. Nós também produzimos conteúdos para textos de opinião, para sites, para blogs, para vídeos e para redes sociais. É algo que nós fazemos constantemente. E então é importante nós termos esta noção, porque muitas vezes nós não temos nenhum press release para enviar, mas queremos que a nossa empresa continue a ser visível e a ter notoriedade. Nós podemos então criar textos de opinião e então enviar os mesmos para revistas. Fazemos toda a assessoria de imprensa a nível da imprensa, ou seja, gerir toda a comunicação que é feita ao longo daquele ano com os diferentes meios e canais. Comunicação interna para a empresa, em que vamos definir team building, quando existe um aniversário, o que é que acontece nesse aniversário, dá-se o dia, oferece um cartão. E esta parte mais de endomarketing, e que está aqui também ali no final, tem muito a ver com comunicação interna, é muito trabalhada com recursos humanos. Também fazemos toda a parte de comunicação externa, obviamente, e o planeamento de tempo e espaço a nível de publicidade, ou seja, eu tenho um budget para gastar em publicidade de compra, porque a publicidade está a ser feito o anúncio pela agência e eu agora é que vou definir onde é que o mesmo vai estar presente. A mesma coisa para um anúncio de imprensa, por aí fora.
Também é uma ação, uma pesquisa e investigação de informação sobre determinado assunto. Imaginem que eu sei que aquilo vai ser tendência, então eu tenho que criar esta pesquisa e investigação de informação. É uma das ações que eu tenho que fazer constantemente. Outra são traduções. Por norma fazemos traduções dos sites, dos press releases, de informação que vem da casa-mãe. Por fim, tenho então planeamento de redes sociais. Nós também fazemos essa parte. Podemos estar em sintonia ou ter alguém abaixo de relações públicas que faça a gestão dessas redes sociais. Depende também do tamanho da empresa, isso também é importante que vocês compreendam isso. Nem todas as empresas são grandes, podem ter uma empresa que seja mais reduzida e tem um funcionário, como relações públicas, que faz várias coisas dentro da empresa, porque não se justifica ter uma pessoa a fazer a gestão das redes sociais e as relações públicas é que faz, porque já faz a gestão da comunicação. Responsabilidade social também é uma das ações. Endomarketing, tal como eu vos falei, são ações que mantêm a retenção do funcionário e manterem motivação no funcionário e, por fim, estabelecer parcerias. São algumas das ações. Então digam, de todas estas ações, há alguma que tenham assim mais dúvida, também para vos ajudar? Digam-me se têm dúvidas. Em relação a estas ações, como podem ver, é muito diferente de fazer publicidade. Tem então aqui imensas coisas que nada têm a ver com a publicidade e que por vezes é que vos gera alguma dificuldade em compreenderem a diferença entre os dois, mas como podem ver, o que nós estamos aqui a fazer é informar, gerir, mediar a comunicação. São muitas coisas, Sofia, mesmo. Fazemos mesmo muita coisa. E não estão aqui todas, ainda existem mais do que estas. Está bem? Muitas vezes nós também damos a cara pelo nosso diretor, quando existem entrevistas e assim, e nós damos a cara, por exemplo. Também acontece muitas vezes. Então, deixem-me aqui ver como é que eu vou tirar só aqui este link para eu abrir com vocês. Este sim. Muito bem, Sofia. Ser relações públicas é muito extenuante, é muito estressante. Vocês vivem com o stress do dia a dia constante. E às vezes é difícil gerir tudo o que nos acontece. Exatamente, é trabalho de bastidores, fazemos muita coisa. Então, este é o site que vamos ver. Por norma, as empresas não fazem erradamente um manual de acolhimento ao funcionário. E é algo tão simples de explicar quem é a empresa, qual é a sua missão, visão, valores, o que é que a empresa pretende, qual é que é a sua cultura, identidade, explicar quais é que são os benefícios que existem dentro da empresa. Se, por exemplo, se vocês tiverem um amigo que pretende vir a trabalhar para a empresa, o que é que ele ganha com isso? Essas coisas todas são importantes, está bem? Então, existe aqui um site que eu vos enviei. Por norma, eu fazia um manual de acolhimento em Illustrator, que depois passava para PDF e era entregue sempre com o funcionário. Chegava à empresa, nós enviávamos, para além de darmos um kit de boas-vindas, em que incluía mochila, o caderno, entre outras coisas, ter o pequeno almoço com as chefias, que era muito interessante porque nós queremos que a pessoa se sinta bem. Não há nada pior do que chegarmos a um trabalho novo, dizem, o teu lugar é ali, senta-te. E nós não estamos ambientados, nem sabemos quem é que são as pessoas, então ter o cronograma organizacional de quem é quem e quem é que faz o quê é muito importante. E ter a parte mais informal, dizer quais são os gostos daquela pessoa, que aquela pessoa, vamos imaginar, gosta de fazer desporto, que a sua comida favorita é de determinado prato, essas coisas assim que são banais, mas acabam por criar uma relação maior com o colaborador. Então, nós temos aqui um exemplo em inglês que mostra que eles enviam ao funcionário, que é o manual de boas-vindas,
e que vocês podem se inspirar e adaptarem a partir daqui o vosso manual de boas-vindas. Então vocês têm aqui como é que é a vida nesta empresa, como é que é o open space, a nível de dress code, como é que é. Isto também é importante, muitas vezes nós vamos trabalhar para sítios que é obrigatório nós termos um dress code e nós não sabemos e temos que mudar por vezes toda a forma de nos vestirmos. Temos aqui a parte como é que nós podemos fazer a gestão do nosso dia quando estamos ou não estamos no escritório. Então temos aqui que existem dias flexíveis, que a nível de horas, por aí fora. Estas comunicações, quando estão por escrito, mostram confiança na empresa, não é? Vocês sentem que a empresa não vos está a omitir informação, está tudo escrito, está tudo detalhado e é importantíssimo. Como é que nós trabalhamos a nível remoto? O que é que acontece quando nós estamos doentes? Quando nós precisamos tirar férias, o que é que devemos fazer? Todas estas informações que são tão básicas, mas que tornam o novo colaborador mais perto de nós. Então temos aqui a falar mais informação a nível de sistemas, o que é que se utiliza por aí fora. Então aqui a falar que existe a nível de confidencialidade, de informação. É preciso de ajuda, não há problema, tem aqui questões que podem colocar, como podem ver, é uma forma muito acessível e vocês podem ter isto numa página web ou então entregam em PDF ao funcionário. A nível de compensações, quando trabalham a mais, como é que é feito, a nível de salário, quando é que o mesmo é revisto, ou seja, existe uma avaliação de desempenho. Todas as boas empresas devem fazer uma avaliação de desempenho anual ao colaborador, como é lógico, porque o colaborador precisa de saber se pode evoluir ou não dentro de uma empresa, muito importante. Então não há nada pior do que vocês estarem 3 anos dentro de uma empresa sem nunca vos terem feito uma avaliação de desempenho e de vos explicarem como é que se processa a revisão do vosso salário. A nível de benefícios, como é que vocês, o que é que vocês podem contar dentro da empresa, a nível de seguro, o que é que cobre, como podem ver, a nível de espaços lúdicos dentro da empresa, o que é que existe. Está bem? E aqui podem ver que existe aqui salas de jogos, existe board games, existem sala também, mesa de ténis, ou seja, existem muitas coisas. Aqui a nível de planos também o que é que existe, o que é expectável. E como podem ver, é uma forma muito simpática de mostrar quem nós somos ao colaborador. E por vezes as empresas esquecem-se disto. Estas ações são feitas pelo Relações Públicas, ou seja, somos nós que pensamos o que é que deve ter este manual, o que é atrativo, por ordem que deve estar. Estas coisas são muito importantes. Aqui, por exemplo, faltam apenas quem é que são as pessoas que trabalham dentro da organização. Por vezes, nós no manual também de boas-vindas temos os lucros da empresa no ano anterior, o que é que era expectável, quanto é que conseguiu, para mostrar mais transparência. Eu espero que seja uma boa dica para vocês, para compreenderem a nível de ações de relações públicas nós podemos fazer muitas coisas e este manual do colaborador é algo muito simples, dá trabalho, é verdade, dá trabalho, mas que aproxima o colaborador da empresa muito facilmente. Então, o que é que nós não devemos fazer enquanto relações públicas e até mesmo quando queremos fazer ações de relações públicas? Como vocês conseguem perceber, nós estamos a fazer toda a gestão a nível de comunicação. Então nós não podemos mentir nem fornecer informação contraditória aos públicos, empresa e fornecedores, isso nunca. Nunca mencionar o não comento, existe um problema com a empresa e nós dizemos que não comentamos. É preferível dizer que em breve irão ter mais informação sobre aquele assunto ou dar pequenos detalhes do que dizerem não comento. Adiar tarefas, como vocês viram, nós fazemos mesmo muitas coisas, então nós trabalhamos sempre no limite dos prazos. Se nós adiamos, vai acontecer aqui um caos por completo, vai tudo correr mal. Então, outro é não estar acessível, nós temos que estar sempre acessível para os jornalistas. Os jornalistas têm sempre dúvidas, querem saber mais informação sobre determinado tema e eles ligam-nos constantemente. Subornar nunca devemos fazer. Aborrecer os públicos com informação que não é relevante, que não é importante, eles acabam por nos
olhar para nós e dizer, não vou publicar mais sobre esta empresa, não faz sentido porque nós vamos aborrecer. Então, muita atenção. Ser crítico de forma tóxica, ou seja, não saber ser construtivo, e isto pode matar tudo o que é relações públicas dentro de determinado departamento, então ter muita atenção, não saber gerir os tais relacionamentos que eu falei há pouco e ter comportamentos não éticos. Então nós devemos ter isto atenção sempre enquanto relações públicas e enquanto eu construo ações de relações públicas. Digam, compreenderam toda a informação que eu vos passei sobre ações de relações públicas e entenderam então a diferença do que é publicidade e o que é relações públicas. Ou seja, nada tem a ver. Relações públicas têm o dever de informar, enquanto que publicidade é uma técnica paga que nós utilizamos para dar a conhecer determinado produto da nossa marca. Então, é importantíssimo nós percebermos que o Relações Públicas também não está numa discoteca, não é um comercial e não está a vender casas. É sim uma pessoa muito importante dentro da organização, que tal como o Jonathan dizia, faz o trabalho todo de bastidores e que estamos ali atrás a ver se nada corre mal. Somos nós que fazemos tudo. Por isso é que temos de ser bastante criativos e dinâmicos na altura de que queremos criar as tais ações para o ano que vem. Por isso devemos olhar internamente, perceber o que correu bem, o que correu mal e depois perceber onde é que devemos melhorar e quais é que são as novas ações que devemos realizar, tendo em conta também o nosso budget. Existem ações que não precisam de dinheiro e há outras que precisam de dinheiro para serem realizadas, está bem? Mas são coisas diferentes. Enquanto publicidade eu estou a pagar para determinada pessoa comprar o meu produto. Bem, uma coisa é eu fazer responsabilidade social e preciso de alugar um autocarro. Não vamos comprar as coisas desta forma. Digam-me então se têm dúvidas em relação ao webinar de hoje. Se não tiverem, darei então o webinar como terminado. Digam-me então se compreenderam as ações de relações públicas e o trabalho então todo que nós temos de fazer nesta gestão. Eu espero que tenha sido interessante, útil para as vossas formações, para entenderem por onde é que podem caminhar e o que podem fazer, está bem? Obrigada a todos pela vossa participação e até ao próximo webinar, está bem? Em breve vocês vão também receber a minha informação de férias, quando é que eu irei estar de férias, para também contarem com isso. Obrigada a todos e até ao próximo webinar.